Valor de multa, deixa eu só ver aqui quando é que foi. Eu soube essa janeiro do ano passado, né? Tinha recém-mudado. Janeiro do ano passado, faz um ano já? Meu Deus. Ele não fala aqui a data, só fala 2016. Esse aqui já é de outubro de 2017. Eu olhei no site ontem e não tinha nenhum material, não estava no... Eu não sei, aí eu não sei. Eu acho que a Glaucia estava falando isso. Mas aqui, ó, o melhor lugar é aqui, ó. planalto.gov.br. Aí baixa ele, eu baixei hoje de manhã também. Esse aqui é o atualizado, ó. Esse aqui é interessante, porque ele vem já com tudo que está revogado ou foi alterado, ó. Vamos lá. Só para ter uma ideia aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui saiu, ó, ele está riscado, ó. No lugar desse aqui entra esse aqui, ó. Redação dada pela Lei 13.146/2015. Entendeu? Incluído pela lei aqui, ó, 2009. E aí vai. Tá? Essa lei, só que essa é a grande vantagem. Tem, ó, no site do Planalto, bom que ela já traz a original e aquilo que foi cortado. Depois vai entrar ali em embriaguez, você vê que tá um monte de coisa ali, foi alterado e tal. Tomem cuidado, porque resolução no CONTRAN não é assim. Tá? Vem uma resolução, falava uma coisa, vem outra e muda o prazo. Você vai lá, essa resolução está na versão original, eles não fazem essa alteração. Tem que olhar ali se ela está em vigor ou se ela foi alterada do lado ali, que é o site do Denatran. Resoluções... Resoluções do CONTRAN, vocês vão ver em denatran.gov.br/resoluções. Tá? Só tomem cuidado. Então, abriu ali, vai olhar na aba do lado direito, depois a gente pode até mostrar ali. Vai dizer lá, em vigor, revogada. Aí vai assim, alterada por tal resolução. Só que ali que está ali é a versão original. Vamos dizer, tinha um prazo lá de 2 dias. Veio uma resolução, aumentou, por exemplo, para circular até o local de emplacamento. 15 dias agora. Agora, já faz um tempo. Mas você pega a resolução, qual é a resolução que trata? É a tal. Aí você vai lá, está lá, 2 dias. Aí você fala, o prazo é 2 dias. Não. Essa resolução foi, aí você olha, alterada pela resolução tal. Você vai ter que ir lá e ver qual é o prazo atual. Entenderam? Então esse é um problema. Tá? Mas o código seco, ele fica bom porque ele não tem, as alterações já estão ali bem claras. Ok? Muito bem. Onde se aplica o CTB? Onde que se aplica? Uma vez que eu trabalhava na área de comunicação, o pessoal da emissora aí, eles fizeram uma filmagem de um pessoal fazendo pega de moto, sem capacete, criança, adolescente dirigindo, tal, filmaram tudo, vieram, pô, vamos fazer uma operação, prender esses caras e tal. Eu falei, pô, vamos embora, né? Aí quando estava naquele negócio, onde que é, olha a imagem e tal, isso é dentro de uma fazenda, nas margens da rodovia, dentro de uma fazenda. E aí? Dá ou não? Não? Não faz nada? Pois é, não sei. Não tem como. Deixa fazer a bandalheira.
Racho é crime. A questão é, se aplica o CTB lá ou não? Estacionamento do supermercado, sim. Ah, então lá também, né? O supermercado é privado e lá também, né? Hã? Ah, aí a PRF pode entrar lá, então. Vamos lá, temos um shopping. Não, mas tem um shopping na beira da BR-101. E aí? O cara está transitando lá sem carteira. Podemos entrar lá ou não? A gente entra lá e pega ele. Mas e aí? Na perseguição pode, não sei. Vamos lá. Quero saber o seguinte, se aplica dentro da fazenda ou não? Mas dentro do mercado se aplica. Se eu estiver dirigindo sem carteira dentro do mercado, aí eu posso pegar. Só isso? Não. Hã? Mas isso mostra que aplica-se o CTB dentro do estacionamento. Tá, mas aí, só para isso, só para essas vagas, ele está dizendo que só para estacionamento. Sem carteira pode. Não pode ou não pode? André, me ajuda, André. Você é o maior da sala, pô. Fala, André, o que tu faz? Eu acho que não pode, na fazenda, eu não sabia nem que estacionamento. Ele está dizendo que pode, ele está dizendo que pode no estacionamento. Não, pode. Sem carteira, não. Eu falei só na fazenda. Fazenda, o CTB não se aplica. No estacionamento, o CTB se aplica. Estou aqui para a gente pensar, né? Por isso que eu fico provocando vocês. Esse assunto é polêmico, tá? Esse assunto não é tão claro assim, mas a ideia é exatamente essa. Foi o que ele falou. Só que ele falou que dentro do estacionamento eu posso pegar a habilitação. Posso ou não? Se tiver sem carteira. Pode? Sério? Tá. Então vamos lá para a gente esclarecer. Não, de uso coletivo. Continua. A fazenda não é de uso coletivo. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o seguinte, a fazenda não pode. A fazenda não se aplica o CTB. Tá? Não se aplica. Por que não se aplica? Porque o CTB vai se aplicar onde? Vamos lá. Lá no artigo 1º fala assim, ó, o trânsito de qualquer natureza, botei ali não, vou botar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O trânsito de qualquer natureza das vias terrestres no território nacional, abertas à circulação, rege-se por esse código. Tranquilo? Aí, lá no artigo 2º, ele diz, são vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Pode ter, né? Dizer que nunca tem, mas vamos continuar aqui, ó. Vem o parágrafo único, que inclusive foi modificado, e diz assim, ó, para os efeitos desse código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública. Então, se for uma praia aberta à circulação pública, se aplica o CTB. As vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. O que é isso? Pensa ali a Pedra Branca. Pensa o Argos ali em Coqueiros. Tá? Tem as vias abertas. Ah, mas é um condomínio, mas ele é constituído por unidades autônomas e tem vias ali. Ok? Ali se aplica também o CTB. E aí vem a inovação. Na verdade, todo apartamento é uma unidade autônoma. Tá? Não é uma via pública, mas é uma via interna do condomínio. Tá? Onde se aplica o código. Por exemplo, assim, ó, você entrou no teu condomínio que não é, tem um prédio só. Vou falar pior ainda, tem um prédio só. E tem uma via de interna para garagem.
É uma unidade de fato, me parece que não é o que eles quiseram colocar aqui. O que eles quiseram colocar aqui é esses condomínios de casa ou de prédios grandes, onde tem várias vias. Mas, na verdade, um prédio só, um edifício só, com garagens, ele é constituído por unidades autônomas. Tá? Em tese, se aplicaria dentro da garagem ali. Na prática, ninguém utiliza. Você entende que ali é uma área como se fosse uma casa. Área particular, dentro da garagem. Pô, tu está manobrando teu carro na garagem e se colidisse no carro do lado. Se aplica o código ali, sim ou não? Tem se entendido que não. Tá? Mas se você for fazer uma análise literal aqui, vias internas e construções. Alguns dizem assim, não, mas aquilo não é uma via, aquilo tu entra só na garagem. Sim, mas é o acesso. Tá? Mas a ideia é, vias internas são desses condomínios do tipo Argos, estou dando alguns exemplos que me vem aqui que eu conheço. A Pedra Branca, onde é um condomínio que tem vias internas. Tá? Essas vias, inclusive, elas são... o projeto é aprovado pelo órgão e feito às custas do condomínio. Tá? Não fala nada de portaria. Tá? Não fala nada. Isso, perfeito. Isso não retira de que aquilo é uma via onde se aplica o CTB. Continua aplicando o CTB ali dentro. Tá? Agora aí vem a inovação, que aí é a discussão aqui. Então, aplica-se as vias, construídas por... E as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Opa, se aplica o CTB ali também. Exemplo, supermercado, shopping. Tá? Se aplica ali. Só tem um detalhe. Nesses locais, lá na lei 13.146 e 17, ó, essa lei tu não tem no teu código. Ó. Que foi a alteração, tá? Lei 13.146 de 17. Foi quem fez. Lá no artigo 47 diz assim, ó. Em todas as áreas de estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo em vias públicas, devem ser reservadas vagas próximas, devidamente sinalizadas para aqueles com deficiência ou comprometimento de mobilidade. Parágrafo 3º. A utilização indevida das vagas sujeita os infratores às sanções previstas no artigo 181, 20. Pois se você vai ler, ele vai dizer, só se aplica nessas áreas de estacionamento, shopping, supermercado, o código para fins de estacionamento. Não no total. Tá? Não no total. Então, só pode ser fiscalizado nessas áreas. Eu não posso ir lá dizer, mas tu tem carteira, tu não. A ideia, exatamente, a ideia é só fiscalização para as infrações de estacionamento em vaga de idosos ou deficientes. Tá? Só para isso. Essa é uma pegada boa. Agora, volto à questão. Então, agora eu tenho um shopping na beira da BR-101. Pergunto, a Polícia Rodoviária Federal pode ir lá fiscalizar essas vagas? Os caras ligam, o pessoal que não respeita as vagas de idosos, estão parando aqui, os gurizão, playboy, surfista e tal. Não, deixa comigo, eu vou lá e vou dar um cacete. Pode? Não, cacete não pode. O que eu faço? Posso ir ou não? Posso, Glaucio, ou não? Aí a Glaucia vai lá, pega a 12, brabona, vai lá, sai daí, vagabundo. Pode ou não? Pode ou não? Pode? Pode? André, pode? Vai, André, vai. Entra, mete o pé. Vai ou não? Pode? Não, não pode. Por que não pode? Porque essa competência é essa competência específica nesse estabelecimento. Essa competência aqui é do município. Tranquilo? Tá? Então ficou estabelecido ali, porque tinha essa discussão. Quem que pode? Pode. Não, a competência é municipal. Pronto, resolvido. Mesmo nas margens da rodovia. Tá? Ok? Não tem mais essa discussão.
São consideradas vias terrestres, já falamos. Essa infração aqui, só lembrando, é uma infração gravíssima, tá? Fala aí. Nós estávamos falando de estacionamento de supermercado, shopping. Deve ser aplicado também ou não? Se aplica. Isso, só para esse fim. Só para esse fim, só para a questão de estacionamento e a competência municipal. Tá? Entendeu? Ah, mas na beira da rodovia... Não, não pode. Não pode. Lá no artigo 24.6, ó. O artigo 24, inciso 6º do CTB vai colocar essa... A lei já fala, tá? Mas está lá no artigo 24. No artigo 24 vai trazer as competências do município. Compete aos órgãos e entidades de trânsito dos municípios. Inciso 6º. Que houve alteração pela lei também em 2016. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público, edificações privadas de uso coletivo, autuar, multas de circulação, estacionamento, tal. Aí ele colocou assim, ó, a gente tem que tomar muito cuidado. O legislador, ele é complicado. A gente sabe quem são os nossos legisladores, tá? Deputados e senadores. Tem muito erro técnico. Se você ler numa primeira passada aqui no artigo 24, inciso 6º, tu tens aí o teu já está alterado ou... Ele termina em estacionamentos. Não, o teu já não está. Então o que ele fala? Ele traz a redação antiga, ó. Executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades e advertências por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas nesse código. Então pode tudo. Como ele faz na rua, ele pode, porque aqui fala nas vias e nas edificações. Vamos continuar. No exercício regular do poder de polícia, notificando, arrecadando, Até aqui era a versão anterior, só que ele não falava edifício, ele botou. Aí como é que ele esclarece? Exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamento. Mas você vê que ele colocou ali antes, então ele gera uma confusão. Depois ele esclarece, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamento. Tá? Fechou? Artigo 24.6, tá? Tá, onde mais que se aplica? CTB. Onde mais? Então na fazenda não pode, nesses estacionamentos de uso coletivo, pode, órgão municipal, só para fins dessas questões de estacionamento de vagas reservadas. E o código trouxe uma outra situação interessante, que eu nunca vi isso ser explorado em concurso, e essa tem mais dúvida ainda, porque essa não foi muito... que é o artigo 7º-A. Artigo 7º-A. A porque tem aquele que não é o A, que é o original, tá? Então o artigo 7º, ele vai dizer quem são os componentes do Sistema Nacional de Trânsito, e o artigo 7º-A, ele trouxe uma inovação. O que ele trouxe? Ele diz o seguinte: a autoridade portuária, o que é que tem a ver porto, barco, navio com trânsito? Ah, vão querer agora botar ali, multar o cara que não está no canal, que está dirigindo errado, é isso? Não. O que acontece, pessoal? Caminhões, principalmente, carga, descarga, e é um pessoal que gosta de tumultuar. Se a coisa começa a sair, eles começam a trancar, fazer bagunça. Tá? Então tem muito problema dentro de área portuária. É aquela área assim, ó, isso aqui pertence a quem? Exatamente. Ó, fechou daqui para lá é um porto. Ah, então não é área pública. Mas se for um porto estadual. Ah, não, é um porto
nacional que está lá, Receita Federal. Quem que pode? Bem complicado. Aí o cara da autoridade portuária. Então o que ele diz? No artigo 7º-A. A autoridade portuária ou entidade concessionária de porto organizado poderá, se quiser, celebrar convênios com os órgãos previstos no artigo 7º, todos os órgãos, ele não diz qual, com a interveniência do município e estado juridicamente interessado, para o fim específico de facilitar a autuação, lavrar auto de infração, por descumprimento da legislação de trânsito. Tá? Então, em princípio, valeria, se houver o convênio, para todas as infrações. Tá? O artigo 1º diz, o convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive nas áreas dos terminais alfandegados, estação de transbordo, instalações portuárias públicas de pequeno porte nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. Tá? Isso aqui eu nunca vi, tá? Não sei como seria, me parece que isso aqui também a competência seria com o órgão municipal, tá? Mas não está muito claro. Mas eles não perguntaram nada sobre isso. Eu tinha certeza que eles iam perguntar alguma coisa desse artigo. Não perguntaram nada. Tá? Mas era uma questão interessante. Nem que fosse uma pergunta teórica só com base aqui, se poderia, se não poderia e tal. Certo? Então existe essa possibilidade. Então se aplicaria também o CTB aqui dentro. Só ver aqui uma coisa. Se vocês olharem o artigo 306, eu vou lá para o 306 aqui para a gente dar uma olhada. 306 é o crime de embriaguez, tá? Como é que é? Claro. Tá valendo agora já, né? Aham. Municipal. Ele não deixa claro, tá? Mas seria, entende-se que seria do município. Tá, não, mas aí eu já vou dizer o que, qual é essa situação aí. Tá. É que a PM pode fazer todas as funções se ela celebrar convênio com qualquer um. Tá? Então, quando a gente fala da PM, a PM não tem uma área de circunscrição específica, nenhuma. Então, em princípio, ela não pode atuar em nenhum lugar. E, ao mesmo tempo, ela pode atuar em todos os lugares, desde que ela tenha o convênio. Se a PM fizer o convênio, ela pode atuar. Normalmente, o que ela faz? Ela faz um convênio com o município e trabalha naquelas 6 funções do município. Circulação, parada, estacionamento, lotação, peso e dimensões. E o que não é competência do município, ela faz o convênio com o Estado. E aí atua e autua com base no convênio. Então, se ela pegar lá uma infração de documentação, isso não é competência municipal, ela vai para o Estado. Ela vai para o convênio do Estado. Exato. Isso. Daí vem as brigas das guardas municipais com o PM. Por que a PM não gostou muito? Porque antes ela fazia tudo. Aí o município pagava uma parte para o Estado por causa do convênio com a PM. A infração era competência do município, que são aquelas 6 do artigo 24. Aí ela não tinha agente, ela fazia o convênio com a PM. A PM fiscalizava uma parte do município e uma parte para a PM, para o Estado. E o que era do Estado, ela fazia o convênio com o Detran. Então ela fiscalizava tudo.
Os municípios, por exemplo, de Florianópolis, ainda tem um agravante. Florianópolis ele tem a competência municipal que ela faz. Eu acho que mantém ainda o convênio com a PM, não sei, acho que mantém. Né? Mas a Guarda Municipal hoje, ela faz tudo que é do município. E ela ainda fez um convênio, me parece, com o Detran para fazer o do Estado. Pode, em princípio pode. Tá? E aí o que acontece? A PM acabou agora tendo que dividir com a Guarda Municipal. Tá? TRF. Só pode a PM se tiver? A PM pode, se tiver um convênio. Em alguns locais tem. No Paraná, foram devolvidos há uns anos, uns 4 anos atrás, 3 mil quilômetros de rodovia do Paraná, que era tudo conveniado para a PM. Aí, normalmente, a PM, qual é a PM, qual o segmento da PM que faz? As polícias militares rodoviárias, Polícia Rodoviária Estadual, né, que é o caso aqui. Todas as rodovias estaduais aqui, eu vou falar isso daqui a pouquinho. A área não é da PM. A área de quem? Quem é o órgão responsável ali? Na rodovia estadual. Os antigos DRs aqui, como é que se chama? DEINFRA. É o DEINFRA. É o órgão rodoviário estadual. O órgão rodoviário estadual, o DR, DEINFRA, DAER, no Rio Grande do Sul, ele não tem agente próprio. O que ele faz? Convênio com a PM. Aí a PM bota a Polícia Militar Rodoviária, ou Polícia Rodoviária Estadual deles, que é um braço da PM, um grupo especializado. Então eles trabalham, uma parte da arrecadação fica para a Polícia Militar e uma parte vai para o órgão rodoviário. Tá? Entendeu? Mas só um pouquinho que tu tinha perguntado alguma coisa que eu me esqueci agora. Foi tu que pensou? Ah, tá. Tem se entendido que é municipal. Tá? Ou a PM se tem convênio com o município. Tá? Gente, isso tudo eu estou falando para trânsito, eu não estou falando para crime. Se for crime, a Polícia Militar pode atuar em qualquer lugar sem convênio. Tá? Tranquilo? Você estava falando agora que a Guarda Municipal consegue fazer a fiscalização de competência estadual. na Constituição 44, ele fala que é só ter um beijo em relação ao município. Só que ele faz parte, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele faz parte do sistema de segurança viária, o município. E o que o município faz? Porque a guarda municipal é uma situação complicada. A guarda municipal não é policial e ele também não é o agente de trânsito. Só que o município nomeia o guarda municipal como agente de trânsito do município. Quem faz o convênio não é a guarda, é o órgão de trânsito do município. E aí ele coloca o seu agente, que por um acaso é o guarda municipal. Então o guarda municipal ele tem a sua função original e ele tem essa outra função por meio de convênio. Tá? Não fere a Constituição. Ele continua fazendo o trabalho dele, previsto no artigo 140, acho que é o parágrafo 8º, né? E aí, como ele é nomeado via convênio ou nomeação como agente de trânsito do município, ele exerce as funções também de agente de trânsito. Tá? Eles abriu a competência, né? Olha só, vamos ver o que estava escrito aqui. Lê aqui para nós. Quem consegue ler aqui? Está arriscado. Isso é o crime de embriaguez. Vai lá. Ok. Agora lê aqui o que está valendo. Ok. Qual foi a diferença que tu viu daqui para cá? Não, antes. Hã? Não. Aqui falava que era crime conduzindo na via pública. Ou seja, não é crime, ou não se aplica esse crime, se não for via pública. Ok. Agora, tiraram via pública. Então há um entendimento de que o crime de embriaguez se aplica em qualquer lugar mesmo que não seja via pública. Tá? Agora vamos analisar de acordo com o que a gente estava falando antes. Mas não tem um preceito anterior básico que o CTB só se aplica em via pública? Ou vias abertas à circulação? Tá? Essa é uma discussão que tem. Ok?
Pois é. Só que isso aqui está... Onde é que está esse crime? No Código de Trânsito Brasileiro. E aqui, lá no início, diz onde que se aplica o código. Entendeu? Então, na minha visão, tu não precisava falar nem aqui que se aplica na via pública. Ele só se aplica na via pública. Ok? Porque dentro da fazenda não se aplica o código. Dentro da minha casa, se eu quiser ficar dirigindo ali dentro, né, dando reto, tem uma casa de, sei lá, 15 metros, eu vou ensinar o meu filho a dirigir dentro da minha casa, em princípio ele não se aplica o código. Tá certo? Aí se eu ficar dirigindo ali dentro bêbado, se aplica o código ou não? Alguns estão entendendo hoje que sim. Outros entendem que não. Eu, particularmente, entendo que não. Porque não é porque não está aqui, tiraram via pública, então agora se aplica em qualquer lugar. Não, porque o código, lá no início, ele já diz onde que se aplica o código. Então o código não se aplica. Essa é uma questão polêmica. Não tem posição. Uhum. Pois é. Pois é. Entenderam? Só para vocês saberem onde é que... Essa é uma questão... Não. Não. Eu não tenho muita prática com a prova da PRE, mas esse tema seria o brasileiro explorado por uma pessoa exclusiva ou não. Ela não chega tanto? Exatamente. Vai. Então, pessoal, nenhuma banca de concurso quer ter questão anulada. Tá? Nenhuma banca de concurso quer ter questão anulada. Então, eles não têm entrado nessas questões polêmicas, duvidosas, posições diferentes. Tá? E as questões também subjetivas ou redação, quando eles colocam, nada que possa ser muito discutido. Questões bem básicas. Tá? Tranquilo? Bora. Lembra a primeira... Não, foi o segundo, né? Foi o segundo concurso que teve depois do código. Eu fiz o primeiro, que foi em 99. Em 98 a prova e depois teve o concurso de 2002. No concurso de 2002, eles, por exemplo, têm aquela discussão do camarada que eu tenho meu carro, eu te empresto o carro e você bebe e é flagrado embriagado. E aí tem um crime para mim, uma infração para mim. Um proprietário que entrega o carro para uma pessoa dirigir embriagada. Nesse caso, eu cometi ou não o crime? Cometi ou não? Tu parou me esqueci o nome. O Diogo. Tu parou o Diogo lá, o Diogo tá bêbado, aí tu fala, porra, tu tá bêbado e tal... Quem é esse cara? Esse cara é meu amigo, do Graziano. Tá, ele te emprestou? Sim, ele me emprestou. Legal, chama o Graziano. Eu chego lá, ele tá bêbado. E aí, tu vai me autuar e me prender porque cometi o crime de entregar o carro para um embriagado? Sim ou não? De quê? Depende de quê? Isso, exatamente essa é a discussão. Tu sabia que ele estava embriagado? Tu viu? Ele estava? Não, eu entreguei para ele, saiu daqui da aula. Agora o cara tomou um ferro à noite, de madrugada, mas não. Tá? Então fica essa discussão. Não, bem, pois é, então depende, então vai depender, né? Mas o que acontece? Na prova de 2002 ele deixou muito claro.
Ele colocou uma questão, fulano de tal, Graziano, emprestou seu carro para seu amigo Diogo, estava do seu lado, os dois tinham ido para uma festa, os dois estavam embriagados. Opa, então a questão já te deu a resposta. Não briga com a prova. O que eu falei? O que a questão falou? O cara estava do lado, bêbado, e com o Diogo bêbado. Tu não vai brigar com a prova. Cuidado. O Graziano é feio. Tu sabe que isso é mentira. Tu sabe, o cara é lindo. Mas a questão falou que é feio. Acabou. Nesse caso, você sabe que ele está bêbado, então daí você é responsável. Claro, é isso que eu quero te dizer. Nós não vamos elocubrar, tá? Não vamos elocubrar. Ah, mas como é que se prova? Não. A questão te falou. Se fulano e tal vinha dirigindo de forma normal, quem falou que ele foi imprudente? A questão já te deu ali, ó. Vinha dirigindo de forma anormal. A Glaucia perguntou agora há pouco, tem exceção? Porra, essa pergunta é perigosa. Então, quando o cara bota lá, sem exceção, tu já... Opa, acende a luz. Peraí, o cara botou sem exceção, tem alguma sacanagem aí. Entendeu? O cara colocou lá a situação, botou essa aí posta, tu não vai discutir. O cara vinha dirigindo de forma anormal, forma perigosa. Ah, mas o que ele fez? Como é que eu vou... Não. A questão já te deu toda a dica aqui, ó. Acerta aqui, ó. Esse é o caminho. Entendeu? Tá? Então, normalmente eles não entram nessa bola dividida de deixar essa dúvida. O Graziano emprestou, tá, e aí? Mas depende, né? Agora, quando ele diz, ó, o cara estava do lado, bêbado, os dois beberam juntos, porra, tá sabendo, aí é contigo, tá? 10? Seguimos. Verdade. Com relação à pena ali, você não falou. Qual pena? Da pena A pena mudou ou como é que funciona? É que tá a pena de A pena é a versão mais nova. 6 meses a 3 anos. Isso, continua essa. Mas não é essa porque está no teu, é essa porque está no atual. Essa é a que está no atual, né? Isso. Pena pelo crime, né? Fala. Qual que é a tua dúvida? Porque eu queria saber dessas operações que tiveram aí agora, que aumentou para 3, dá para 5 anos, a de sobre capital social. Não, aí é outra alteração. Aí é outra alteração no caso de homicídio, né? Essa que está te falando? Não é homicídio, mudou agora, tá tudo Sim. pegou dessa polêmica. Sim, mas é no caso de homicídio ou lesão. Aí a alteração foi só pela embriaguez, não. A gente olha, aquela ali é a versão atualizada, a gente olha ali. E estão sujeitos ainda ao CTB veículos, proprietários, condutores, passageiros nacionais e estrangeiros, pedestres e proprietários e possuidores de imóvel. Proprietário de imóvel também está sujeito? Loucura, né? É isso ou não? Não, ali vocês não vão achar isso. Ó, por exemplo, no artigo 95, tá? Do CTB, ele vai dizer assim, ó. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos pedestres ou colocar em risco a segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. A obrigação de sinalizar do responsável pela execução da obra. Tá? Aí ele traz, o descumprimento do disposto desse artigo será punido com multa de tanto a tanto e tal. Ou seja, em vários pontos aqui, ele pune o dono de um imóvel, e a competência é do município também, ou do órgão, do município não, aqui é do órgão com circunscrição sobre a via, tá? De fiscalizar isso. Então, se alguém chega lá e interromper uma calçada, ele está perturbando a circulação de pessoas.
Então pode ser o proprietário ou possuidor do imóvel. Ok? Uma outra situação que eu acabei de falar aí. Vocês vão ver um outro erro técnico, mas nós não vamos brigar se sair isso, tá? Quando vocês pegarem uma questão de prova, às vezes vão ver que a questão, às vezes ela está errada. Só que lembrem que muitas vezes a banca não vai anular a questão. Então tu vai procurar a melhor resposta, tá? Então cuidado com isso. Tu vai procurar a resposta que tu acha, não, essa aqui vai ser anulada. Vou marcar qualquer coisa ou não vou marcar. Não. Calma. Porque às vezes eles não vão anular. Então tu vai usar a tua raciocínio e vai dizer, não, peraí. Porra, eu acho que a melhorzinha é essa aqui. Por exemplo, você vai ver que o próprio código, às vezes, ele fala em jurisdição. Os órgãos de trânsito, eles têm circunscrição e não jurisdição. Mas o próprio código, em algum momento, ele fala em jurisdição, tá? De forma errada. Se eles falarem, nós não vamos, tá errado. Mas nós não vamos brigar por causa disso. Mas os órgãos, eles têm circunscrição. Jurisdição, quem tem é juiz. Tá? Jurisdicional. Ok? Então nós vamos sempre falar em circunscrição. Qual é a circunscrição da Polícia Rodoviária Federal? Onde é que ela pode atuar? Rodovias e... Rodovias e... Fala, André, com fé. Rodovias e estradas. O que é uma rodovia e o que é uma estrada? Faz assim comigo. Você já é velho. E aí, o que é uma rodovia e uma estrada? Rodovia e estrada são vias urbanas ou rurais? Rurais. As vias rurais se dividem em rodovias e estradas. Qual é a diferença de rodovia e estrada? Vai lá no anexo 1 e olha o que é rodovia e olha o que é estrada. Mas qual é a diferença de uma e outra? Vê o que é rodovia. Via rural não pavimentada. E rodovia? Qual é a diferença? Não é o asfalto, né? Cuidado com isso, porque pode ser concreto. A Serra do Rio do Rastro é uma rodovia estadual pavimentada, é concreto. A gente fala normalmente o asfalto e aqui a gente fala estrada de terra. Quando você fala estrada de terra, é uma redundância. Porque se é estrada, ela não é pavimentada, é de terra, né? Então aqui é a pavimentação, aqui é pavimentado e aqui é não pavimentado. Mas ambas são vias rurais. As urbanas, que a gente vai ver depois. As vias podem ser urbanas e rurais. As urbanas se dividem como? O que quer dizer isso? Trânsito rápido, arterial, coletora e local. Tranquilo? Aí depois vai vir as velocidades, que a gente vai ver lá no artigo 61, quando não houver sinalização. Isso é outra conversa. Isso aqui, ó, só para a gente ter uma noção geral, tá? Vias urbanas e rurais. Aí eu pergunto o seguinte, a via expressa aqui, a BR-282, saída de Florianópolis, atravessei a ponte e caí na via expressa, né? Ali é uma BR. É uma rodovia federal. Se é uma rodovia federal, é uma via urbana ou rural? Rural. É uma via rural? Não está dentro da cidade. É via rural? Olha como dá para fazer umas questões interessantes, hein? Se tu quiser fazer uma prova que bote direito junto. Não sei. Uma BR que passa dentro de uma área urbana. E aí?
Olha como é complicado. Complicado não, é muito legal. Se a gente for botar direito administrativo junto, olha como dá pra fazer uma confusão bacana. Você no teu apartamento, na tua casa na cidade, você paga um imposto anual chamado IPTU. Ok? Da tua fazenda, lá no interiorzão, você paga IPTU? Não. Você paga um... Hã? Fala. Não. ITR. Imposto Territorial Rural. Esse imposto aqui, a competência dele é de quem? Da União do Estado ou do município? Município. Que é de área urbana. E o ITR, que é de área rural, a competência é do município, do Estado ou da União? Federal. É da União. Não inventa. Não inventa. Da União. Da União. Eu pergunto, o imóvel aqui da Vice-Pressa, ele paga IPTU ou ITR? Ele paga IPTU. E como é que tem uma